E aí a minha pergunta, presidente, inicial para o nosso programa hoje é: a urna eletrônica é de fato segura para a finalidade que se propõe, presidente? Sim, André, eu já tenho me pronunciado em diversas oportunidades, tenho sido procurado recentemente pela imprensa e tenho me pronunciado e confio muito na segurança das urnas, até porque participei das eleições e não somente na época em que o voto não era eletrônico, como advogado, fui advogado muito tempo, militei muito tempo na advocacia e participei de eleições onde não havia ainda urna eletrônica. E naquela oportunidade, como você disse, havia sim muitas possibilidades de fraudes, inclusive fraudes constatadas. Após o uso das urnas eletrônicas, essas fraudes desapareceram. Você veja que nós estamos, você no início do programa falou em 20 anos, nós estamos com 25 anos da implantação da urna eletrônica. Iniciou em 1996, nessa primeira fase, havia o voto impresso, era uma urna eletrônica uma urna, uma bilona atrás, que os votos eram cortados e colocados lá nessa urna. Em 1996, só foram 57 municípios que tiveram essa possibilidade, que foi a implantação, um plano piloto, com as capitais e as cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, foi nessa primeira oportunidade. De 1996 para cá, no local em que havia votação eletrônica, não houve nenhuma fraude constatada. Inclusive, agora, no ano de 2014, houve a eleição na disputa Dilma com Aécio, e o próprio PSDB, ele entrou com um pedido junto ao TSE e conseguiu que houvesse uma auditoria em todos os estados. E foi constatado que não houve nenhuma fraude, a eleição foi legítima e a presidente Dilma foi eleita pelos votos da maioria. Então eu acredito muito nas urnas eletrônicas, elas são seguras e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente, presidente. Presidente. Pois não. Abdon Lopes aqui falando, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O presidente da República, Bolsonaro, essa semana, numa entrevista à Rádio Jovem Pan, ele voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas, disse que houve fraude nas eleições de 2014, na de 2018 também, segundo ele, teria vencido as eleições ainda no primeiro turno, e ele voltou a condicionar a realização das eleições ao voto impresso. Eu queria saber como é que a Justiça Eleitoral, o senhor como presidente do TRE, os demais presidentes e o próprio TSE tem recebido essas críticas e essa ameaça à não realização das eleições por parte da maior autoridade do país, do presidente da República. Nós temos uma Constituição que está em vigor, está vigorando, e eu acredito que as eleições serão realizadas. Se houver modificação, a emenda for aprovada, nós teremos que nos adaptar. Isso é uma outra situação, mas o debate terá que ser feito no Congresso. Se não houver a aprovação da emenda, as eleições deverão ocorrer normalmente com as urnas eletrônicas que nós temos hoje disponibilizadas. Desembargador, aqui é Antônio Neto está falando, e a gente passou recentemente, acompanhou pela imprensa, né, principalmente, as eleições dos Estados Unidos, né, com a derrota lá do presidente Trump. E o presidente Trump lá bateu o pé, afirmando que não iria sair do cargo por conta que as eleições teriam sido fraudadas lá nos Estados Unidos, né? É claro que a democracia americana, ela é muito mais consolidada do que a brasileira. A gente tem 30 e poucos anos de democracia, 40 anos de democracia, e nos Estados Unidos já vem há muito tempo, quase 400 anos, né? O risco de acontecer algo semelhante no Brasil somente por conta de um questionamento a respeito do voto impresso. Por que não utilizar? Por que o sistema eleitoral é tão resiliente e resistente ao sistema do voto impresso, sabendo que o voto impresso de urna eletrônica já funciona em vários países também no mundo? Nós não somos resilientes. Nós temos um sistema que é totalmente nacional, que funciona com perfeição e que não há necessidade de investirmos mais ainda para gerarmos desconfiança do sistema. Veja o que pode ocorrer. Se houver o voto impresso,
vamos dizer que ele vai ser recontado. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, desde 2002, na verdade, foi abolido de uma vez por todas um voto impresso e foi criado o RDV, Registro Digital de Voto. Então, quando eu voto na urna eletrônica, o meu voto está registrado digitalmente. Está lá, registrado digitalmente, é um registro digital. Hoje, se eu pegar, por exemplo, um extrato do Banco do Brasil, eu tenho duas opções. Eu posso pegar o extrato físico, no papel, como eu posso abrir meu celular e verificar meu extrato. Está lá. O registro digital de voto também está inserido na urna e não tem nenhuma dúvida disso. Então, eu não vejo a necessidade de se colocar um sistema que funciona tão bem para que haja possibilidade de haver, sim, possibilidade de desconfiança. Digamos que alguém nesse país resolva, por acaso, numa recontagem de votos, fazer desaparecer alguns dos votos do papel. Não vai bater nunca com voto eletrônico. Não vai bater nunca com voto eletrônico. E pode acontecer isso, até para gerar uma insegurança, uma insatisfação, uma dúvida. E hoje nós não temos dúvida, não houve nenhuma prova de fraude nesses 25 anos que nós temos de urna eletrônica. Nós completamos agora, nesse ano, 25 anos. Inclusive o ministro Barroso tem feito uma grande campanha divulgando esse aniversário de 25 anos da urna eletrônica.